Mãe doida me agride fisicamente e vice-diretor tenta me expulsar. Por quê? Porque os professores estão obviamente mentindo. Apenas uma nota aqui, eu não estou no celular e eu não sou um falante nativo de inglês dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, se minha gramática está ruim ou errada, me dê um feedback nos comentários. Meu professor de inglês agradecerá emoticon piscando. Além disso, essa história é de uns 4 anos atrás, quando eu estava na 6ª série, em uma escola essencialmente cheia de crianças ricas, onde eu sofria muito bullying, mas posso ter esquecido alguns diálogos. História, e então eu estava indo para a escola com esse garoto por 7 anos neste momento, e por alguns anos eu ia no mesmo ônibus que ele, apesar de morar em lados opostos da cidade, então eu estava sempre preso no ônibus por mais de 1 hora, e não chegava em casa até às 5 horas. Por causa do quão tarde eu chegava em casa, e do fato de que meu ponto de ônibus ficava a mais de meio quilômetro de onde eu morava, estávamos morando com meus avós na época, já que estávamos fazendo a construção de nossa casa. Meus pais me deram um celular barato e ruim na 4ª série, aí eu tirei uma foto, mas não consigo encontrá-la. Então, eu e esse garoto nunca tínhamos gostado um do outro, nós dois éramos espertos, mas eu muito mais, humilde, o que o deixava com ciúmes de mim. Lembro-me explicitamente que na 4ª série, no último dia de aula, todos nós tínhamos que passar um papel no qual escrevemos algo legal sobre a pessoa cujo papel era. Ele escreveu no meu segundo mais inteligente da turma, depois de mim. De qualquer forma, um dia voltando para casa no ônibus, na 5ª série, ele tentou roubar meu celular, então brigamos, e eu acabei dando um soco no rosto dele. Eu tive alguns problemas comportamentais quando criança devido ao meu e então entrei em brigas e batia muito. Basta dizer que, a partir daí, ele e sua mãe me odiavam. Ela até tentou me expulsar do ônibus, mas não conseguiu, já que as outras crianças disseram que ele havia me atacado primeiro e que literalmente não havia como meus pais me buscarem, já que ambos tinham que trabalhar. Enfim, hora da história principal. Então, tudo isso começou na aula de ginástica um dia. Estávamos jogando um jogo que envolvia marcar outras crianças, e isso foi arranjado pelo professor de ginástica, e eu corro atrás desse garoto e o marquei, então eu corro. Eu não penso nada nisso, como que todas as outras crianças estavam fazendo. Ele começa a correr atrás de mim, mas como eu disse, perfeitamente normal. Então, no dia seguinte na ciência, o professor de ciências está nos ensinando sobre órbitas dos planetas, sobre como ambos orbitam o Sol e giram a si mesmos, e ela fez com que algumas crianças chegassem perto dela, com ela sendo o Sol, e girassem muito rapidamente e se movessem em torno dela rapidamente, para simbolizar planetas como Mercúrio e Vênus. Eu era uma dessas crianças e fiquei bem tonta. Tão tonto na verdade, que ao voltar para minha mesa, eu caí, raspando minha perna contra uma mesa, e também caindo sobre esse garoto, completamente por acidente. Eu o ajudo, peço desculpas profusamente e volto para o meu lugar. Mais uma vez, não penso nisso. Rapaz, como eu errei. Na semana seguinte, estou sentado nas aulas de estudos sociais, um dos poucos dias que fiquei na escola, pois alguns dos bullying que recebia eram tão ruins que eu simplesmente faltava à escola ou me fazia vomitar para não ter que ir, e sobre o sistema de parar eles dizem, por favor, saia da aula. Agora isso é muito estranho, já que nessa escola eles nunca diziam, saia da aula, sempre diziam, vá para o escritório da sei lá quem, ou vá para o lugar da não sei quem lá. Mas, seja como for, saí da sala de aula e apenas esperei. Eu estava ali por uns 20 minutos, quando essa mulher de 30 anos de aparência enlouquecida vem até mim e agarra meu braço e cava suas longas unhas nele. Senhoras e senhores, está aí a nossa mãe intitulada insana. Embora ela não fosse uma Karen padrão, eu, que era uma gordinho de 11 anos na época, estava apavorado. Ela começa a gritar comigo, não toque nunca no meu filho. Você nunca mais toca no meu filho. Você seu merdinha nunca ouse tocar meu filho. Ela me carregou machucando meu braço por cerca de 5 minutos, o tempo todo comigo apavorado, já que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela então para, e o vice-diretor caminha e me puxa para seu escritório, e a mãe insana me segue. Então eu estou sentado no escritório do vice-diretor, muito confuso sobre por que eu estou lá, e ela começa com a clássica frase principal de você sabe por que você está aqui? Eu, claro, respondo que não, já que eu não tinha ideia do porquê eu estava lá, e então a mãe insana começa a gritar comigo, pare de mentir. O vice-diretor não faz nada para detê-la, mas depois me diz, você está aqui porque bateu no filho dela. Eu respondo, quando? Nunca toquei nele. O vice-diretor então me diz, e ele diz que você o atacou contra a parede durante o ginásio na data X, quando jogamos o jogo, e que você deu um soco no rosto dele. Além disso,
ele diz que no dia Y na aula de ciências você o derrubou no chão, pulou em cima dele e começou a bater nos olhos dele, e você o machucou tanto que teve que ir até a enfermeira. Eu respondo dizendo a ele que isso é completamente uma mentira, mas o vice-diretor não gostou disso. Um dia esse valentão me trancou do lado de fora na chuva torrencial, e quando ela me deixou entrar, ele disse que eu deveria ser suspenso por estar do lado de fora, mesmo depois que ele viu as imagens da Semera. Então, quando eu digo a ele que eu não fiz isso, ele diz que não acha que pode confiar em mim sobre o que eu disse do garoto, com ele sendo paradigma de verdade absoluta ou algo assim, e liga para minha mãe. Minha mãe, lembrete, que estava no trabalho apenas tentando terminar o mais rápido possível para que ela pudesse chegar em casa para seu filho bebê, meu irmão. Chegando na escola ela pega nas minhas costas carinhosamente e diz que eu não fiz nada de errado, porque eu não fiz nada, e diz que antes que vice-diretor corra para o julgamento ela primeiro precisa perguntar a ambos os professores, o de educação física e o de ciências para ver se era verdade. A mãe insana rejeita isso de imediato, já que afinal meu precioso pequeno filho maravilhoso nunca poderia estar mentindo. Risos. Ei senhora, eu tenho uma surpresa para você. Os dois professores entram, ou o que eu vi desde que fiquei preso no escritório dela o resto do dia, e ambos dizem, antes da mãe insana e o vice-diretor incompetente, então os professores dizem, eu não sei do que vocês está falando, Op não fez nada. O vice-diretor me deixa ir para casa, mas me diz que haverá uma reunião amanhã com minha mãe e eu, bem como a mãe do valentão. No dia seguinte, estou com dor de cabeça, então vou à enfermaria. Bom, eu não sei como funciona na maioria das escolas, mas na nossa escola, quando você ia para a enfermeira, você precisava se inscrever, e a data era anotada. Conto à enfermeira, a que gostou de mim, a história, e perguntei se ela poderia verificar seus registros. Ela retira os formulários e diz que a criança biruta não estava lá há mais de 2 meses. Eu, animado com essa nova informação, peço à enfermeira que venha falar com o vice-diretor mais tarde comigo e minha mãe, ela concorda. Mais tarde naquele dia, a mãe do valentão, minha e eu entramos no escritório do vice-diretor e nos sentamos. A mãe doida começa seu desabafo sobre como eu sou uma criança terrível que está abusando de seu filho e não deveria ser permitida na escola. Minha mãe se levanta e diz na cara dela que ela está cheia de minhoca na cabeça, que todos os professores disseram que eu não fiz nada de errado, e que talvez eles perguntem à enfermeira sobre o que aconteceu. O vice-diretor liga para a enfermeira e pergunta a ela sobre isso, e a enfermeira diz a verdade, o valentão não tinha estado lá. Minha mãe senta, pensando que talvez pudéssemos sair porque, você sabe, eu sou inocente. Mas não, caro leitor, não foi isso que aconteceu. O vice-diretor se vira para mim e minha mãe e diz, na nossa cara, sério, talvez os professores possam estar mentindo. Isso mesmo, esses professores, que tinham empregos fixos e seguros nesta escola e haviam trabalhado lá alegremente por anos na escola mais bem paga da região, sacrificariam seus empregos por uma criança que eles realmente não gostavam tanto. A mãe insana, presunçosa, grita, claro, eles estão mentindo, todos eles só querem que meu filho perfeito se meta em problemas. Minha mãe, cansada tanto disso quanto do bullying severo que eu vinha passando, me puxa para cima, diz que o vice-diretor estava indo embora e vai para o escritório do oficial de admissões. Ela então me tira da escola para o ano que vem. Ah, e sobre o vice-diretor? Foi demitido, e é. Quero que minha irmã tenha direito a sair de casa. Eu, tenho 20 anos, comprei minha casa no ano passado. Minha mãe mora comigo por causa dos meus problemas de saúde. Quando descobriu que minha irmã, com 22 anos, foi expulsa de seu apartamento, minha mãe me pediu para deixá-la ir morar conosco. Bom, sobre minha irmã, nós dois nunca fomos próximos. No ensino médio ela muitas vezes fazia coisas ruins comigo, e quando minha irmã se mudou, eu e minha mãe fomos informados de que ela encontraria um novo lugar para morar e trabalhar para voltar a morar. Enquanto essa era a maior mentira, já que ela estava morando na minha casa há 6 meses. Cara, isso foi um pesadelo. Cada regra que eu estabeleço ela quebra. Houve uma lista de coisas que ela faz que eu odeio que ela faça, mas fez. Lixar minha casa e depois gritar para eu limpar, porque ela é convidada e não deveria estar limpando. Não pegue o cocô do cachorro dela, quando ele cagou no caminho do meu vizinho e depois quando o vizinho veio reclamar, e com razão, minha irmã gritou com ele. Meu vizinho agora está começando a me odiar. Comer toda a minha comida depois reclamar não deixando comida para mim e minha mãe, eu perdi 30 quilos desde que ela mora aqui. Eu peso menos que ela. Quando eu ou minha mãe cozinhamos, ela reclama que é nojento e depois exige que a gente vá comprar outra coisa para ela comer. Quando perguntamos a ela por que ela não cozinha o jantar porque eu e minha mãe temos 2 empregos que é difícil para nós fazermos o jantar antes das 9 horas, ela começa a gritar que não cozinha o jantar como convidada. Ela perdeu o emprego há 1 mês e começou a exigir que eu lhe desse dinheiro.
Quando eu disse a ela que não posso porque a maior parte do meu dinheiro vai para as contas e o que sobra vai para o supermercado, para os animais ou para nós, ela grita dizendo que ela tem que ter dinheiro para comprar sua maquiagem e lavar o rosto porque ela não pode parecer lixo como nós. Eu não tenho problema com isso se a lavagem do rosto e maquiagem que ela quer é 20 ou 15 dólares. Não, ela quer um que são 30 ou 50 dólares porque eles são os únicos que funcionam. Ela ataca a mim e minha mãe o tempo todo. Não queremos que ela vá para a cadeia novamente. Ela ri como uma hiena quando faz minha mãe ter um colapso. Ela ameaça machucar tanto meus animais de estimação até onde eu tenho que trancá-los no meu quarto porque eu temo que ela vai matá-los porque ela já matou meu animal de estimação no passado. Minha mãe e eu não estamos querendo que ela seja expulsa porque não sabemos o que vai acontecer com ela e a maioria da nossa família não quer nada com ela. Se no mês que vem piorar, posso expulsá-la. Estamos começando a não gostar mais de voltar para casa e eu amo minha casa, mas com minha irmã, ela está começando a me querer fazer vender a casa, para comprar uma nova sem todas as memórias do inferno aqui. Não vai impedir seu filho de me intimidar? Multa. Aproveite a prisão, Pedro. Quando eu estava no 5º ano, havia um garoto na minha classe que era simplesmente horrível. Ele me ameaçou, roubou meus trabalhos escolares, me agrediu verbalmente e se safou de tudo, porque o pai dele era o professor de ginástica da escola e falava para o diretor não tomar providências. Esse monstro me levava às lágrimas diariamente com sua crueldade e ninguém podia fazer nada a respeito. Um dia, no recreio, eu tinha corrido para chorar em algum lugar quando ouvi algumas meninas falando. O pai do garoto malvado gostava de entrar no vestiário das meninas antes da aula de ginástica, ostensivamente para se certificar de que elas não estavam brincando, o que era besteira, já que eram os caras que sempre se atrasam. Como você pode imaginar, isso significava que ele via diariamente centenas de meninas pré-adolescentes em vários estados de despir-se enquanto entravam em seus uniformes de academia. Mais a mais. Aparentemente, ele tomou um gosto particular por algumas garotas e garantiu que elas não tivessem que trabalhar tanto e conseguissem os melhores armários. O que ouvi foi uma dessas favoritas falando sobre receber bilhetes assustadores em seu armário e não saber de quem eram. Não sei o conteúdo real dos bilhetes, já que tudo o que ela disse foi que eles eram estranhos e a deixavam desconfortável. Eu era uma criança precoce e meus pais tinham me dito que se um adulto está me deixando desconfortável eu sempre digo a quem está no comando deles, e se eu não conheço essa pessoa eu conto para a polícia. Segui essas instruções e disse ao diretor que o pai do garoto doido estava sendo assustador, dando detalhes específicos. Isso não foi suficiente para que ele fosse demitido ou preso, mas foi o suficiente para que eles fizessem uma investigação. E cara, eles acharam alguma merda. Seu computador de trabalho estava cheio de fotos que ele havia tirado de meninas em sua aula de ginástica, todas elas mostrando uma garota que claramente não sabia que ele estava fotografando ela e ângulos inadequados. 2 semanas depois da minha reclamação, tivemos um novo professor de ginástica e a família dele mudou-se. Anos depois, soube que o ex-professor foi preso e sua família se mudou por vergonha. E pensar, se o filho dele não tivesse me intimidado eu nunca teria ouvido aquelas meninas e ele nunca teria sido denunciado. Intitulado Mamãe acha que o que é meu agora é dela e sou um completo estranho. Sentei-me no trem. Uma garotinha senta-se ao meu lado e sua mãe Karen senta-se em frente. Cerca de 10 minutos após os movimentos de trem eu começo a jogar no Nintendo Switch. Menina veio e pergunta se ela pode jogar, eu disse que sim, mas pergunte mamãe. Mamãe diz que sim, então deixe-a brincar. Eu também pergunto em que parada eles saem já que estou saindo algumas paradas antes do fim da linha. Depois de cerca de 1 hora, ia chegando muito perto da estação eu disse desculpe mas já vou ter que descer do trem, então ela devolve para mim com um grande sorriso e um ainda maior obrigado. Foi bom e tranquilo por 1 hora e foi fantástico ver a felicidade no rosto da criança enquanto ela estava jogando, então tudo foi ladeira abaixo. Bom, graças a Karen. Karen então diz que minha filha está se divertindo tanto com o videogame porque ela não pode continuar jogando? Eu disse não, me desculpe, mas vou ter que sair na próxima parada. Karen se torna uma bomba nuclear e grita. Minha filha está se divertindo mais com isso do que você. O que um homem adulto fazendo brincando com um brinquedo infantil é só dar para ela. Eu disse que eu dei a ela na última hora para brincar enquanto você está jogando com o seu telefone. Karen grita se você deu para ela, então é dela e não meu, WTF. Eu perguntei se ela ouviu falar do conceito de emprestar algo e vi meu parar de chegar. Sem mais delongas, eu pego minha bolsa com o videogame bem embalado eu então disse para a criança, você parece uma garotinha muito boa e bem comportada, por favor, não vire como sua mãe. Sai do trem depois de receber a última palavra e respiro o doce ar da liberdade. Em seguida, encontrar companheiros no pub onde contei esta história.
Não sabia que todo o pub estava ouvindo até que todos rugiram de riso e o barman nos deu uma cerveja grátis do Guinness. Cara maneiro. Isso é na Inglaterra e até hoje eu achava que aquelas bestas selvagens, Karens, só existiam na América. Obrigado por assistir. Comente o que achou, deixe um gostei e se inscreva. Continue assistindo. Até mais.